Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, agradeço a Deus e a todas as pessoas que contribuíram para que, de alguma forma, estivéssemos aqui nessa reunião. E para iniciarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 67, Oração pela felicidade de toda a humanidade. Caso você tenha um livro em casa ou aqui algum dos presentes e queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, para que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos por meio da oração. Lembrando, página 67, Oração pela felicidade de toda a humanidade, meu livro é 37ª impressão. Vamos lá então, gente? Oração pela felicidade de toda a humanidade. Todos os homens são filhos de Deus e um perante Deus. Por isso, pessoa alguma poderá se tornar feliz enquanto não trabalhar pela felicidade de outras pessoas. Para nós que somos um perante Deus, na verdade não existem outras pessoas. Aqueles que parecem outras pessoas são, na verdade, nós próprios. Quando vê o sorriso feliz de um semelhante, toda pessoa fica tomada de profundo sentimento de felicidade. Toda pessoa já deve ter experimentado uma sensação de tristeza e dor ao ver outrem com a fisionomia arrasada pela tristeza. Visto em nosso aspecto carnal, o eu e os outros parecem seres distintos, mas espiritualmente somos um. É por esta razão que acontecem tais fenômenos. Todas as pessoas experimentam a sensação de felicidade no instante que proporcionam felicidade ao próximo. O valor da vida de uma pessoa é avaliado pelo grau de felicidade que conseguiu proporcionar ao próximo. Por mais alta que seja a posição social atingida pela pessoa, ou por mais riqueza material que tenha acumulado, se ela não conseguir proporcionar felicidade aos seus semelhantes, não se pode dizer que venceu na vida. Doravante praticarei todos os dias sem falta pelo menos um ato de bondade. Quando tomarmos esta decisão e passarmos a praticá-la, estaremos dando o primeiro passo para a vida de felicidade. Bondade não é algo que diminui quando se dá aos outros. Se distribuirmos bondade aos semelhantes, ela retornará multiplicada. Se nos dirigirmos aos nossos semelhantes sem nenhum espírito de bondade, haverá faltamente desarmonia em nossos relacionamentos humanos. Se usarmos as coisas sem espírito de bondade, elas não poderão ser aproveitadas totalmente. Se encararmos os fatos sem espírito de bondade, cometeremos falhas em algum ponto e fracassaremos. Agora que compreendi esta verdade do fundo do coração, estou decidido a ser sempre atencioso e bondoso para com todas as pessoas, coisas e fatos, e viver, na medida do possível, de modo útil aos meus semelhantes. Doravante, praticarei todos os dias, sem falta, pelo menos um ato que beneficie alguém. As realizações materiais poderão decair algum dia. As riquezas materiais poderão ser destruídas algum dia, mas os atos de amor e as virtudes acumuladas por aqueles que praticaram a bondade, vivificaram o próximo e forem úteis aos semelhantes são indestrutíveis e serão glorificados eternamente. Não inveje a prosperidade do meu concorrente. O concorrente é meu aliado. A sua presença é como a torcida que estimula e anima a manifestação da minha capacidade. O concorrente é como a bomba de água que extrai a força do poço da minha capacidade interna. Agora que conheço esta verdade, sigo avante o curso da minha vida rumo à indestrutível torre das virtudes, juntamente com toda a humanidade, dedicando amor, proferindo palavras de louvor e orando a cada passo que dou, pondo à prova a minha força do amor, tal como um fundista que testa a sua resistência numa corrida de maratona. Que toda a humanidade seja feliz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que abençoa a todos e a tudo. Meu muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, você de casa, meu muito obrigado. Abençoo muito esse dia e sou muito grato porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos aqui, estudarmos e praticarmos um pouco mais o ensinamento da Seichonoe. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho, tanto nos canais do YouTube da Meditação Shinsokan, como da Seichonoe do Brasil. Meu muito obrigado, eu recebo com muito carinho, com muita gratidão
todas essas palavras e retribuam em forma de vibração para você e toda a sua família. Quero agradecer também a todas as pessoas que sempre contribuem para que a gente possa estar aqui com vocês gravando, que a gente possa estar aqui com vocês participando, que a gente possa estar aqui com vocês meditando. E isso é motivo de muito louvor e muitas bênçãos. Meu muito obrigado, agradeço a todas as pessoas. Meu muito obrigado mesmo. E hoje vamos trabalhar um tema aprofundado dentro da Seichonoye, como sempre gosto de frisar, não é nosso escopo vencer todo o conteúdo, não é a nossa intenção nós terminarmos o conteúdo, até porque quando a gente vai falar um pouco da abstração divina, falar um pouco de Deus, é muito complexo e você tem várias formas de abordar. Então hoje vou falar um pouquinho sobre Deus, né? Deus é tudo, em tudo, é um tema muito profundo, muito maravilhoso e é assim um carro-chefe da verdade que a Seichonoye ensina, que a Seichonoye pregoa. Então eu preciso fazer uma pequena introdução para que a gente possa adentrar nesse assunto com uma profundidade e espero que a gente consiga caminhar e que eu consiga expressar de maneira clara essa verdade tão profunda que é a verdade que a gente fala que é a verdade vertical da Seichonoye. Mas para que nós começarmos, antes de eu puxar o quadro, deixa eu trazer o livro da bibliografia. É o livro Preceito de Luz da coleção Masaharu Triguchi. É um livro maravilhoso, que ele tem vários, todos os dias, nós temos preceitos correspondentes àquele dia. Então, nós temos os preceitos de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, e você consegue, lendo um pouquinho todos os dias, acabar vencendo esse livro, que é um livro maravilhoso, muito profundo, com palavras muito fortes, assim. Então é um livro maravilhoso, assim, de leitura obrigatória, inclusive deixar na sua cabeceira. Aí você abre assim, você fala, puxa, que legal, olha, vamos ler o dia aqui, correspondente ao dia que você abriu o livro, você vai encontrar uma mensagem muito especial para você. Então, caso você queira, você pode adquirir esse livro na livraria virtual da Seichonoye, tá bom? Link aqui embaixo, gente. Maravilhoso, recomendo muito a leitura. Então vamos lá. Deus é tudo em tudo. Para que nós possamos compreender isso, a gente precisa primeiro fazer uma pequena explanação. Vamos lá. Para a gente entender. Eu já falei em diversas oportunidades que o ensinamento da Seichonoye é um ensinamento que eu chamo isso, é uma maneira carinhosa que eu tenho de falar, que o ensinamento da Seichonoye ele é tridimensional. O que isso quer dizer? Para que o elemento ele seja tridimensional, ele precisa ter altura, largura e profundidade. Então, ou seja, ele precisa ir para dentro. Ele tem que ter o espectro profundo dele. Então, por que eu falo que a Seichonoye ela é um ensinamento que ela é um ensinamento tridimensional? Porque a Seichonoye ela tem a altura, a largura e a profundidade. A altura e largura muitas vezes é fácil de explicar. Você tem doutrinas que falam, por exemplo, a doutrina, ela fala que Deus é isso. Um exemplo, Deus é isso. Aí você tem largura falando assim, Deus faz isso, Deus faz. Estou só trazendo exemplo, viu, gente? Isso aqui é só para ilustrar. Mas quando chega na profundidade, normalmente fica preso em dogmas. A Seichonoye, ela traz uma profundidade porque ela não só traz o ensinamento, mas ela aprofunda esse ensinamento em vários espectros. Se a gente fosse desenhar essa tridimensionalidade do ensinamento, seria basicamente isso aqui. Se a gente fosse desenhar essa tridimensionalidade do ensinamento, a gente traria assim. A Seichonoye, ela tem duas grandes verdades, a verdade vertical e a verdade horizontal. A verdade horizontal, ela é a lei da mente, é a lei mental. Então a lei mental, ela hoje em dia, ela é vastamente conhecida, muitas pessoas falam de lei mental, muitas pessoas abordam sobre lei mental e acaba falando, você acaba entendendo mais facilmente ela, de que aquilo que você pensa acontece, semelhante atrai semelhante, aquilo que você acredita é aquilo que vai se projetar. Então a lei mental hoje em dia ela está mais facilmente. Não quer dizer que as pessoas realmente compreendam o espectro profundo que a lei mental traz, mas é algo que hoje em dia está mais familiarizado por tanta gente que vem falando da lei mental. Agora, a verdade horizontal, a verdade vertical é a lei, aqui a gente pode colocar assim, ó, a lei da verdade.
Essa lei da verdade, não. Essa aqui já não é tão clara. Ela já é mais complexa. Ela precisa ser trabalhada. E é nesse espectro que vem a profundidade do ensinamento. O ensinamento da Seichonoe não é um ensinamento plano. Ele é um ensinamento que você consegue, mesmo num só ponto, aprofundá-lo, de tal forma que ele fica tridimensional. Então não é aquela coisa rasa, não é aquela coisa assim, olha, só aconteceu isso uma vez, tem que ser assim, é para ser assim. Não, no mesmo fato, dependendo do espectro que você olha, você tem conclusões diferentes. Então ele é aprofundado. Então a lei da verdade, a verdade vertical, ela é exatamente esse aprofundamento que dá uma característica única ao ensinamento. Então, o ensinamento da Seichonoe, ele tem altura, largura e profundidade. O que isso quer dizer? Ele trabalha o mundo fenomênico, nós trabalhamos a postura mental a fim de que, através do mundo fenomênico, eu manifeste aquilo que está por detrás do mundo fenomênico, que é o que existe. Aí você fala, nossa, e vamos lá. Deixa eu apagar aqui o cubo, para que a gente possa compreender isso aqui. Bom, normalmente, a maneira que a gente tem de enxergar o mundo é a seguinte. Nós enxergamos o mundo, e é normal, viu, gente? Isso é com todo mundo. Nós enxergamos o mundo como duas existências. Primeira existência é o mundo dos espíritos ou o mundo pós-mortem. Pós-mortem. É o mundo que nós vamos após a morte, pós-mortem. Então, o mundo do espírito é o mundo pós-mortem. E o segundo é o mundo fenomênico, é o mundo carnal. Então, as pessoas enxergam assim, eu vivo no mundo carnal e o dia que eu morrer, eu vou para o mundo dos espíritos. Para quem acredita em reencarnação, do mundo dos espíritos, eu vou voltar para o mundo carnal e vou ficar nesse movimento. Para quem não acredita em reencarnação, morreu do mundo carnal, eu vou para o mundo dos espíritos e lá eu serei julgado se vou para o céu, se vou para o inferno e vou viver o resto da eternidade com essa sentença me dada. Então, normalmente as pessoas enxergam o mundo assim. Então, esse mundo aqui, que as pessoas enxergam, é um mundo em que você tem o julgamento, que você tem os sofrimentos, que você tem as dificuldades que você está vivendo. Fora disso, não consegue enxergar nada mais do que isso. Então, essa normalmente é a visão que muitas pessoas têm da existência. Só que a gente traz uma nova percepção, a gente traz uma nova maneira de enxergar esse mundo, a gente traz uma nova maneira de ver isso tudo. Olha que interessante. Vou apagar, o primeiro mundo como as pessoas enxergam, o segundo mundo. Olha como é que é uma outra maneira de nós enxergarmos isso daí. Nós enxergamos o primeiro mundo e o segundo mundo, o primeiro mundo e o segundo mundo, ou seja, o mundo dos espíritos e o mundo carnal, como parte de uma mesma existência fenomênica, que está dentro de uma existência espiritual. Olha como é que mudou. Olha como é que mudou. O fenômeno, a existência fenomênica, ela está dentro da percepção espiritual. E essa espiritual não tem nada a ver com o mundo espiritual. Espiritual aqui é aquilo que transcende a matéria. O espírito, se ele tem forma, se ele tem substância, mesmo que seja mais sutil, ainda é fenômeno. A existência espiritual está fora disso. Está fora, transcende, ela não tem matéria. Essa existência espiritual, ela abarca esses dois mundos. Essa maneira de enxergar, ninguém fala. Por que ninguém fala? Porque para enxergarmos isso aqui, a gente tem que compreender que nós fazemos parte de uma existência espiritual. Olha que interessante. As pessoas que se enxergam apartadas do sagrado são as pessoas que só enxergam isso aqui.
As pessoas que entendem que estamos envoltas aqui e agora no todo espiritual, elas conseguem enxergar isso aqui. Esse mundo fenomênico aqui, tanto na manifestação pós-mortem quanto na manifestação do mundo fenomênico, esse mundo aqui, ele é regido pelas leis mentais. Ou seja, esse mundo, ele é regido pela verdade horizontal, VH, verdade horizontal. E este mundo espiritual, esse aqui, ele é regido pela verdade vertical. E quem é que rege o mundo espiritual? Você pode dar o nome que você quiser. O nome mais facilmente e mais intuitivamente que as pessoas conseguem compreender isso aqui é Deus. Você pode chamar isso aqui de vida. Então, a visão que a Seichonoye traz é a seguinte: o objeto da lei da verdade que a Seichonoye apregoa é que só existe Deus e o que vem de Deus. Essa é a verdade. Deus é a existência única e absoluta. Essa é a verdade que a Seichonoye prega. Então a Seichonoye ela prega uma visão espiritual. Só existe Deus e a vida de Deus. E tudo está dentro da vida de Deus. Tudo está dentro da vida de Deus. Tudo, 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 tudo. E qual é a verdade horizontal, a lei mental? É que no mundo fenomênico, no mundo da manifestação, seja ele o mundo espiritual, seja ele o mundo carnal, ambos obedecem à lei mental, principalmente da lei do semelhante se atrai e aquilo que você pensa se projeta, aquilo que você sente se manifesta. Então, observa. A verdade horizontal, ela trabalha essa experiência, enquanto a verdade vertical, ela trabalha essa existência. Então, compreender essa visão de mundo, você fala, cara, eu comecei a entender, ou eu, pelo menos eu tive agora um vislumbre do que é realmente você compreender o que é a existência absoluta de Deus. E quando eu boto aqui esse círculo, não é porque ele está delimitado no espaço, é simplesmente para dar a ideia de pertencimento, porque não há círculo. É tudo. O que é tudo? É o absoluto. Então, olha só, a Seichonoye parte do pressuposto que só existe o que é espiritual. Só existe o que é espiritual. Volto a frisar. O espiritual aqui não tem nada a ver com o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Ah, meu avô morreu, eu vi ele em espírito. Você está vendo uma manifestação fenomênica. O espiritual aqui é aquilo que transcende matéria, não tem matéria. É simplesmente uma existência, porque assim, usar palavras fenomênicas para descrever o que não é fenômeno é super complicado. Por isso que a palavra espiritual, transcendental, imperceptível, infinito, absoluto, são palavras que nos auxiliam a ter um vislumbre daquilo que realmente está sendo tratado. Então a gente usa a palavra espiritual, que é aquele que é não material, mas não quer dizer que seja o mesmo espiritual do mundo pós-mortem. É outra percepção. É que na falta de palavras a gente acaba utilizando a mesma palavra. Porque as pessoas utilizam a palavra espiritual para vários fenômenos. Espiritual para o corpo espiritual sem o corpo carnal, espiritual para o mundo onde habitam os espíritos, espiritual para aquilo que transcende o conhecimento, espiritual para aquilo que trabalha, que é objeto das religiões. Então a palavra espiritual ela é usada em muitas coisas e acaba gerando um pouco de confusão. Mas esse espiritual de azul aqui, ele quer dizer aquilo que transcende a matéria. E o que transcende a matéria não tem princípio nem fim. Quem tem início e fim é a matéria. Então, o mundo da verdade horizontal, ele tem princípio e tem fim. É um mundo que é regido pela lei do karma, é um mundo que é regido pela lei da ação e reação, é um mundo em que você tem o pecado cometido e o pecado sendo resgatado, é um mundo da lei mental. Então, quem comete um pecado de ser enganado, ele sofre a condenação de também ser enganado. Esse é o mundo da verdade horizontal. Seja-te feito conforme a tua ação. Então, esse é o mundo da ação e reação, que é o mundo objeto da matéria. Tanto no mundo espiritual quanto no mundo carnal, a pessoa vai sofrer as consequências das suas ações. Então, é o mundo da lei mental. O mundo da verdade, o mundo que transcende essa lei, o mundo do aqui e agora, o mundo da essência, ou como a Seichonoye utiliza, o mundo da imagem verdadeira, que é absoluto,
Como ele não tem matéria, ele transcende tempo e espaço. Como ele transcende tempo e espaço, ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, em todo momento. Então, o mundo da imagem verdadeira está aqui e agora. Mas espera lá, por que ele está aqui agora? Observe, eu, João Ricardo agora, preletor João Ricardo, estou vivendo a minha experiência fenomênica. A minha experiência fenomênica teve início e vai ter fim. A minha experiência fenomênica tem as suas qualidades, tem os seus defeitos e está trabalhando para tentar se melhorar. A minha experiência fenomênica, a minha experiência carnal, tem agora, está proferindo essa palestra e está tentando explicar uma verdade profunda da Seichonoye. Essa experiência, ela está aqui, mas eu estou ao mesmo tempo dentro da experiência espiritual. Então, quando a Seichonoye fala, o mundo da imagem verdadeira, ele é infinito porque ele está aqui e agora, é nesse conceito que você tem que compreender. Ele está aqui agora porque a minha existência carnal, ela é passageira. E a minha existência espiritual? Ela é eterna. Por isso que a Seichonoye fala, todo homem é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Aí as pessoas olham, como é que a Seichonoye, ou como é que o preletor pode falar que todo ser humano é perfeito e maravilhoso? Esse ser carnal não é perfeito. Em momento algum nós falamos, o homem carnal é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Não, o que nós falamos é o homem em essência, ele é perfeito e maravilhoso. Não estamos falando desse homem carnal, porque esse homem carnal está suscetível à lei mental. Estamos falando do homem espiritual, que é o homem imagem verdadeira. Então nós damos um nome dessa realidade aqui azul de imagem verdadeira. Essa é a lei da verdade. Só existe Deus e o que vem de Deus. Então quando você começa a fazer uma leitura, até das outras escrituras, dos ensinamentos religiosos, baseado nessa maneira de enxergar, você percebe como é que todo mundo está falando de uma verdade fantástica. Olha que interessante. Vamos pegar o Velho Testamento, livro comum ao cristianismo e ao judaísmo, que é reconhecido também como livro profético pelo Islã. Olha que interessante. No capítulo 1 de Gênesis, Deus está criando um mundo. Quando chega no 6º dia, Deus cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Ora, Deus criou homem e mulher a sua imagem e semelhança. Que homem e mulher são esses criados por Deus a sua imagem e semelhança, tão maravilhosos que Deus olha e fala, e tudo o que fiz é bom. Esse homem criado a sua imagem e semelhança, ele tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. O que é Deus? E aí vem um ponto. Essa parte da filosofia religiosa é fantástica, porque é o ponto mais difícil de conceituar. O que é Deus? Na visão que a Seichonoye passa, Deus é o absoluto, é a vida que permeia tudo. Se é a vida que permeia tudo, Deus não pode ter forma. Olha que interessante. Eu só posso ser infinito se eu não tiver forma. Se eu tiver, deixa eu pegar uma outra cor aqui, deixa eu pegar o verde para explicar isso aqui. Vamos lá, vamos aprofundar, vamos filosofar. Se Deus for redondo, ele não pode ser infinito. Por quê? Porque o redondo não pode ser quadrado. Ele só vai poder ser infinito se ele for todas as formas em uma só. E como é que ele se toma todas as formas em uma só? Se ele não tiver forma. Como a água que é livre e pode assumir qualquer forma, por que a água é livre e pode assumir qualquer forma? Porque ela não tem forma. A água não tem forma. Ela fica da forma do recipiente que você colocar. Então Deus só pode ser absoluto se ele não tiver forma. Então tudo que tem forma é parcial, não é absoluto. Então se o homem é a imagem e a semelhança de Deus, ele só pode ser algo que não tem forma. Como é que a gente exprime em uma palavra essa grandiosidade ou essa profundidade da falta de forma? Espiritual. Logo, se Deus é espiritual, o homem criado à sua imagem e semelhança também só pode ser espiritual. Olha que show, gente. Se Deus é espiritual, o homem à sua imagem e semelhança também só pode ser espiritual. Então, se Deus é vida, se Deus é espiritual, se Deus é absoluto, se Deus é infinito, ele logo acaba sendo perfeito. Olha só que show. Vamos lá. Deus é vida.
Deus é absoluto, Deus é perfeito, Deus é infinito. Só pode ser isso, gente. A perfeição só vem se você tem infinitude e absolutismo. Se você não tem isso, não tem como ser perfeito. Se Deus fosse finito, se ele acabasse, ele não seria perfeito. Mas Deus só pode ser perfeito porque ele ao mesmo tempo ele é absoluto e infinito. Por isso ele é a vida que permeia tudo. Então, como Deus é absoluto, perfeito e infinito, e o homem é a sua imagem e semelhança, o homem também só pode ser perfeito, absoluto e infinito. Aí quando a gente fala isso, tem gente que dá um pulo desse tamanho, absurdo, blasfêmia, você está falando uma atrocidade. Atrocidade por quê? Se Deus criou, tudo o que é criado por Deus tem a mesma natureza de Deus. Ora, se Deus é absoluto, infinito e perfeito, o que ele criou só pode ser absoluto, perfeito e infinito. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. O homem criado que narra o Gênesis capítulo 1 é o homem espiritual, que é vida, que é o próprio Deus. Por isso que a gente afirma, o homem é filho de Deus. Qual homem que a gente afirma que é filho de Deus? O homem espiritual. Não estamos falando do homem carnal, não. Nós estamos falando do homem espiritual. O homem espiritual é vida de Deus, é filho de Deus. Por isso que a gente fala, no interior de todas as pessoas tem imagem verdadeira. Por que no interior de todas as pessoas tem imagem verdadeira? Porque no interior de todas as pessoas há centelha espiritual, há vida divina que pulsa incessantemente. Então, o homem criado no capítulo 1 de Gênesis, ele é absoluto, ele é perfeito, ele é infinito, ele é maravilhoso. No capítulo 2 de Gênesis, logo à frente, Deus acabou de criar o mundo, aí ele vai, pega do pó da terra, junta e sopra nas narinas o fôlego da vida e Deus cria Adão. Olha que interessante, Adão teve uma criação diferente da criação do primeiro capítulo de Gênesis. No capítulo 2, Adão é criado do pó da terra. Que simbolismo é esse? É a criação do homem manifestado, que aqui a gente poderia chamar de segunda criação. Então é a manifestação do homem que não é da mesma essência de Deus. Ele é feito do pó da terra. Então o homem material é simbolizado por Adão, que Deus olha e fala, está só, impõe a ele um sono e de sua costela cria Eva. Então Eva sai da costela e Adão sai da terra. Isso são simbologias para mostrar a criação do homem fenomênico, que é finito, que morre, que adoece, que erra, foi proibido de ir na árvore da sabedoria do bem e do mal e de lá comer o fruto proibido. Esse é o homem que sofre as consequências dos seus atos equivocados. É o homem que tem princípio, meio e fim. É o homem finito. Espera lá, se ele é finito, se ele é imperfeito e se ele não é absoluto, ele é relativo, esse não é um homem espiritual. Esse é um homem carnal. E o homem carnal tem início, meio e fim. Se ele tem início, meio e fim, ele é apenas passageiro. Então, presta bem atenção, essa diferenciação ela é fundamental para a gente compreender aonde que a verdade vertical da Seichonoye vai. Então, quando a gente afirma Deus é o todo de tudo, nós estamos falando que por detrás da lei mental, por detrás das manifestações, seja ela em matéria, seja ela em espírito, está a profunda força da vida que a tudo vivifica. Porque esses mundos aqui eles vão passar. As nossas vidas aqui vão passar. Você morre, aí você vai para qualquer lugar, vamos lá, se você for num conceito cristão, por exemplo. Então eu morro, eu vou para o julgamento. Aí eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, vou passar o resto da eternidade. Isso daqui é material ainda, porque Deus é o mais profundo amor. A tua essência espiritual que foi criada e Deus olhou e falou é muito bom, continua dentro de você. E uma vez manifestada, você volta à origem da vida, do absoluto, da perfeição e da infinitude. Você volta a ser sagrado. Você volta a ser sagrado. Então, o que o ensinamento da Seichonoye nos mostra? Que o sagrado está por detrás das coisas. Presta bem atenção. Eu vou repetir isso daqui
para que não haja interpretação equivocada. Eu não estou falando que o sagrado está por detrás das manifestações fenomênicas. Eu estou falando que o sagrado está por detrás do próprio mundo fenomênico. Ele está por detrás. Porque se você reduzir isso daí, vai vir aquela argumentação. Ai, eu fui vítima de violência, então essa é a vontade de Deus. Não. O fruto da violência é resultado da lei mental de karmas acumulados que estão sendo extintos. Isso é outra coisa. O que está por detrás é que é o sagrado, é a vida de Deus. É como se você estivesse deitado no lugar mais maravilhoso do mundo. O lugar é tão lindo, ele é tão perfeito, ele é tão sublime que você chega cochilou de tão relaxante que é o local. E naquele local que você está relaxando, você tem um sonho. Esse sonho é a tua vida carnal. Mas na hora que você acordar do seu sonho, você vai observar que você esteve sempre deitado, tranquilo, protegido, confortável nos braços da vida infinita de Deus. Então essa alegoria é para te mostrar que quando você despertar do seu sonho carnal, você vai se deparar que aqui agora você está vivendo a realidade espiritual. Então esse ponto é importantíssimo. Porque algumas pessoas, elas colocam essa verdade de uma maneira tão simplória que acaba distorcendo. Não cai nenhuma folha na face da terra que não seja a vontade de Deus. Ora, se você pegar isso ao pé da letra, então tudo o que acontece errado, as guerras todas que nós estamos vivendo, todas as doenças que estão aparecendo, todos os problemas, a corrupção, o desvirtuamento, a libertinagem, tudo isso é vontade de Deus. Ora, se uma folha não cai do céu, quem dirá uma ação humana que cause um estrago, morte de centenas de pessoas, milhares de pessoas? Então você começa a chegar à conclusão de que Deus é mau. Não é isso. Quando a gente afirma que nenhuma folha cai que não seja a vontade de Deus, não tem nada a ver. O que a pessoa quer dizer com isso é que as leis mentais, que são obra da sabedoria para reger o mundo, nada acontece que esteja fora da lei mental, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é a perfeição. A vontade de Deus é aqui e agora a perfeição. Já te fez perfeito. Você já é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Você já é um ser espiritual. Já é um ser espiritual. Agora, o seu ser carnal manifestado vai manifestar essa consciência espiritual dependendo de como ele usar a lei mental. Vou repetir. Deus está aqui agora e ele rege toda a existência. Estamos aqui agora todos nós, no céu sagrado, relaxados, tão felizes, tão maravilhados que a gente chega e adormece. E estamos sonhando com o mundo fenomênico. O mundo fenomênico ele é regido pela lei mental. No mundo fenomênico você pode ter a mistura de treva e luz e nós vamos ter o desenvolvimento e o aprendizado daqueles que vão continuar e daqueles que vão virar espíritos, ou daqueles espíritos que vêm, daqueles espíritos que vão. Então aqui a lei mental vai agindo. Mas por mais que a lei mental haja, por mais que a sombra aqui e até a treva pareça vencer, isso tudo não é existência, é passageiro, porque isso aqui é um sonho, e no final você vai perceber que só existe o que está por detrás, que é o espiritual. Então, quando nós afirmamos que Deus é tudo em tudo, nós estamos falando que Deus é o Espírito que rege toda a existência verdadeira. E o que não existe é passageiro e vai desaparecer. Mas o que é eterno, esse é o que perdura, é essa que é a existência. Então, essa divisão ela é fundamental para que a gente compreenda isso, porque eu vejo as pessoas fazendo leituras tão equivocadas, tão simplórias, chega a ser até injusto. Porque Deus quer que você sofra, porque Deus tem um propósito. Cara, olha que coisa mais esquisita. Deus me cria a sua imagem e semelhança para me fazer sofrer. Qual o sentido disso? Não faz o menor sentido. Algumas pessoas também podem falar, mas Pretor, isso que você está falando também não faz o menor sentido. Só que pelo menos é muito mais coerente eu entender que Deus é uma verdade absoluta e que Ele rege o absoluto e que isso que nós estamos vivendo aqui é passageiro, do que você me afirmar que Deus que é perfeito e maravilhoso me quer sofrer. Não faz sentido. Por que as pessoas chegam nessa interpretação? Porque elas acreditam que o mundo fenomênico é o mundo absoluto criado por Deus.
Então, olha só que interessante. Olha como é que essa leitura, ela distorce. Não estou criticando, gente, eu estou só apontando interpretações de fatos ou interpretações que nós damos a conhecimentos filosóficos religiosos que são muito antigos na humanidade. O Gênesis fala, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Como a pessoa acredita que é o mundo vermelho que existe, que é o mundo fenomênico, então quando eu olho o homem carnal e falo, poxa, o homem carnal é a imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa que as pessoas colocam, uma forma em Deus. Então Deus vira aquele velhinho de barbas compridas, assim, sabe, poderoso, que fica em cima de uma nuvem decidindo quem vai e quem não vai. Por quê? Como o homem tem forma, ora, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, então Deus também tem forma. E mais, começa a dar a Deus atributos, qualidades e defeitos dos homens. Então Deus é fiel. Deus é uma pessoa que você pode confiar. Fidelidade são características humanas, daquele que deve favor ou aquele que promete e vai cumprir a sua palavra. Não é uma característica divina, porque Deus não precisa de fidelidade. Deus é absoluto. Mas por que isso é passado? Porque está acreditando que Deus é esse mundo. Então o homem, quando demonstra fidelidade, ele demonstra virtude. Então Deus também deve ser virtuoso. Mas ao mesmo tempo também passa imagens erradas. Que Deus vai ouvir pela base do grito, que Deus vai ouvir, que Deus vai ter barganha. Deus, olha, eu te dou e você também me cobra aqui desse lado. Então vamos lá, eu vou falar muito o nome de Jesus, vou falar muito o nome de Deus, então eu vou ter lugar no céu, mesmo que eu seja uma pessoa podre por dentro. Então essas visões equivocadas são visões que acreditam que Deus é a imagem e a semelhança do homem carnal, quando não é. O que a Seitonei vem e afirma? O homem carnal não é existência verdadeira. O que é existência verdadeira? É aquilo que é absoluto, perfeito e infinito. É verdadeiro aquilo que perdura. Aquilo que não perdura não é verdadeiro. Ele é passageiro. Então, o mundo fenomênico, a Seitonei fala que é passageiro. O mundo espiritual da imagem verdadeira, a Seitonei fala que é eterno. Então, o homem verdadeiro, ele é absoluto, perfeito e infinito. Logo, a Seitonei fala, esse mundo fenomênico, ele é passageiro. Então, ele afirma, o homem carnal não existe. Por que o homem carnal não existe? Porque ele é passageiro. E o que é que existe? O que é absoluto, perfeito e infinito. E o que é absoluto, perfeito e infinito? O mundo espiritual. Que mundo espiritual é esse? O mundo da imagem verdadeira. Ufa! Parece complicado? Mas não é. Simplesmente, o que a Seitonei está falando? Só existe Deus e o que vem de Deus. Todo o restante é ilusão mental. Só existe Deus e o que vem de Deus. Todo o restante é ilusão dos 5 sentidos. Não é verdade. Não é essência. Logo, esse João Ricardo aqui, que ora vos fala, ele é passageiro. Ele não é eterno. O João Ricardo, imagem verdadeira, ele é absoluto. Ele não tem princípio nem fim. Ele é perfeito, ele é imaculado, ele é transcendental, ele é vida de Deus. Ele é a imagem e a semelhança do Pai. Então nós voltamos Deus para o seu local de perfeição e pegamos o homem e colocamos junto ao Pai, na perfeição. E aquilo que é imperfeito, que é visto, sentido pelos 5 sentidos, nós colocamos ele no seu respectivo lugar. É fenômeno, é transitório, é ilusão, não é existência verdadeira. Daí decorre todas as conclusões, as deduções lógicas, né? Quando a gente afirma a doença não existe. Por que a gente afirma que a doença não existe? Preletor, olha o hospital, está lotado de gente, como é que você vem falar que a doença não existe? Lá estamos nós vivendo mais uma crise sanitária por causa de doença. Porque a doença, ela é manifestação da lei mental no mundo carnal. Ela não é uma criação de Deus. Deus criou tudo e olhou tudo e disse que tudo era muito bom. Deus não falou assim, ó, pô, eu criei um mundo meio avacalhado, vai ter doença, vai ter catástrofe, vai ter as coisas. Não criou assim. Deus olhou tudo e falou, tudo é muito bom, tudo é maravilhoso. Então a doença não é criação de Deus. A doença é criação da ilusão. A morte não é criação de Deus. O espírito não morre. Por que o espírito não morre? Lembrando, estou falando da vida, não estou falando do mundo, do ser espiritual não, que vive no mundo espiritual. Então o que acontece? A vida, ela não morre, porque a vida é vida. Então a vida, ela é eterna. Então doença não existe, morte não existe, infelicidade não existe, pobreza não existe. Nossa, uma vez eu falei isso, teve gente que deu um pulo desse tamanho. Como é que você vem falar que a pobreza não existe?
olha eu sou pobre. Não, filho de Deus. Pobre é a tua mente que está manifestada. A tua essência, ela não é pobre, porque ela é infinita, absoluta, perfeita. Como é que ela vai ser pobre? Não existe pobreza na perfeição. É isso que as pessoas não conseguem entender. Quando a gente fala da verdade vertical, as pessoas acham que nós estamos falando da verdade horizontal. Quando eu falo que o homem é filho de Deus, perfeito e maravilhoso, eu não estou falando do homem carnal. O homem carnal, gente, não precisa me falar que tem problema. Se eu trabalho no Poder Judiciário, o que eu vejo é problema todo dia, gente. O que eu vejo é gente se destruindo aí pelas coisas mais imbecis. Algumas coisas assim são até muito assim, digamos, relevantes. Mas eu vejo gente assim, sabe, jogando sua vida, seu tempo fora, com as coisas inexplicavelmente ruins. Então, assim, falar que o homem carnal é ruim ou ele é imperfeito, não precisa falar para mim, não, eu sei. Aliás, eu sei mais do que muita gente, porque tem muita gente que não tem ideia do que eu vejo. Eu que já passei em vara criminal, tribunal do júri, vara de violência doméstica, vara civil, vara de família, meu amigo, eu já vi muita coisa, muita coisa. Então, homem carnal com problema, não precisa me falar, não. Eu sei muito bem. Só que o que, graças a Deus, eu aprendi com a Seitonê é que esse homem carnal, ele é fruto de acúmulo de pensamentos, bons ou ruins da lei mental, que nada tem a ver com o homem verdadeiro, que ele é espiritual, que é a imagem verdadeira. Então, o objeto de adoração da Seitonê, o objeto que a gente foca para manifestar é a nossa imagem verdadeira, que é o homem espiritual, que é perfeito e maravilhoso, criado à imagem e semelhança do Pai. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, então é esse ponto que vocês estão focando, e não o homem carnal. O homem carnal ele é fruto da mente. Quando você trabalha a mente, vai melhorando o homem carnal, ele vai se tornando mais próximo da sua manifestação, que é o homem espiritual. E aí o que acontece? Os milagres, as transformações e tudo mais. Então, quando a gente afirma Deus é tudo em tudo, da onde que nós estamos falando? Que por detrás de toda aparência fenomênica está o absoluto de Deus. E mais, quando a nossa mente sintoniza com essa verdade se manifesta no mundo das formas. É assim que acontece. Gente, o que é o milagre da cura de uma doença? Olha lá, olha como é que fica simples entender. O que é o milagre da cura de uma doença? Manifestou uma doença no corpo, carnal. O corpo está doente, ele está defeituoso. Aí você entendeu, pera lá. Tudo que é manifestação do mundo fenomênico é uma manifestação da lei mental. Então, se o meu corpo ficou doente, é porque alguma coisa dentro do meu mundo mental não está em harmonia. Por isso entrou em desarmonia o corpo carnal. Então, se meu mundo mental está em desarmonia, o que eu preciso fazer para resolver essa situação? Colocar o mundo mental em harmonia. Se você bota o mundo mental em harmonia, você volta a manifestar aquilo que existe verdadeiramente, que é a perfeição. Quando você estabelece a harmonia novamente no seu mundo mental, passa a brilhar na sua existência parcela da espiritualidade que está por detrás. Aí o corpo carnal cura. Aí você fala, cara, por que curou? Porque o que existe verdadeiramente ilumina. É como se a gente vivesse dentro de um quarto em treva, absoluta escuridão. E a imagem verdadeira fosse acender uma lanterna. Quando você acende uma lanterna, você percebe, você passa a enxergar tudo o que está ao seu redor. Então é como se a lanterna da nossa espiritualidade ela acendesse dentro de nós e nós pudéssemos enxergar tudo, que a vida de Deus está em tudo. Quando a gente fala que a vida de Deus está em tudo, nós estamos falando que a vida de Deus está em toda a verdade. Olha que legal que o professor Masaharu Taniguchi fala. Livro Preceitos de Luz, página 70, preceito do dia 5 de abril. Deus é tudo em tudo. É importante saber, antes de mais nada, que Deus é existência espiritual. Olha o que eu expliquei. Deus é existência espiritual. E está presente em todos os lugares, preenchendo tudo. Aí aqui que está a simbologia, ele está em todos os lugares, ele preenche tudo. Então esse mundo é uma miragem. Por detrás da miragem está Deus. Como Deus está presente em todas as partes, nada pode escapar à salvação de Deus. Gente, isso aqui é tão lindo. Isso aqui é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Vou terminar de ler e eu vou voltar para essa parte. Deus envolve todas as coisas, preenche o interior de todas as coisas e realiza a sua sabedoria, o seu amor, a sua vida e a sua alegria.
Mas Deus não realiza tudo isso no futuro. Tudo já está realizado onde existe Deus. O mundo perfeito de Deus já existe aqui, agora e eternamente. Nossa, gente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 linhas. E uma verdade tão profunda. Vamos lá, primeiro ponto. Nada pode escapar à salvação de Deus. Por que nada pode escapar à salvação de Deus? Porque tudo já está dentro de Deus. Gente, olha que coisa linda. Quando a Seitione fala, você já está salvo. Aí tem pessoas que pensam, mas isso é uma irresponsabilidade. Como é que você fala que esse homem horroroso, esse homem pecador, esse homem imundo, esse homem indigno, esse ímpio pode estar salvo? É porque, na verdade, esse homem ímpio não existe. Ele é simplesmente fruto das leis mentais. Ele não é a existência verdadeira. Qual é o homem que é a existência verdadeira? O que é eterno. E onde é que está o homem eterno? Dentro da espiritualidade de Deus. Logo, todos os homens já estão salvos. Que isso? Todos os homens já estão salvos. Agora, estar salvo e viver a salvação são duas coisas diferentes. Todos os homens estão salvos, mas nem todos os homens que vão reconhecer que estão salvos. E aqueles que não reconhecerem que estão salvos, ainda vão viver o sofrimento das suas ações pela lei mental, que vai lhe impor a ordem. Então, todos os homens estão salvos, mas somente aqueles que despertarem para a sua natureza espiritual vão viver a salvação. Então, quem perceber, nossa, Deus está aqui agora, ele está salvo, porque vai viver a espiritualidade. E a espiritualidade vai mostrar o quanto que isso aqui é efêmero, passageiro, transitório. Gente, isso é maravilhoso, porque quantas pessoas correm na sua vida, lutam buscando a salvação e não se aperceberam que já estão salvas desde o princípio, porque nunca saíram do âmago da vida de Deus, nunca saíram de perto do abraço caloroso de Deus, porque Deus é espiritual e a sua natureza também é espiritual. É por tal motivo que o professor Masaharu Taniguchi fala, mas Deus não realiza isso tudo no futuro. Não vai vir um momento catastrófico, não vai ter aquele momento em que tudo vai ser destruído e o reino de Deus será construído. O reino de Deus já foi construído. O Gênesis já fala, e Deus criou o mundo em 6 dias e viu que tudo era muito bom. O mundo já foi construído. Viver esse mundo é a nossa missão e para isso nós precisamos da conscientização da nossa natureza divina. Então o mundo já está criado, ele não está no futuro próximo, ele está onde? Aqui, agora, eternamente. É por isso que quando a gente compreende que a junção da verdade vertical junto com a verdade horizontal te traz o conhecimento de que o agora, que é o encontro dos dois, é o único ponto que existe. Só existe o agora. O que é o agora? É o agora eterno. É o agora eterno que transcende o tempo e espaço. O agora eterno, deixa eu botar aqui, o agora eterno. O agora eterno, ele transcende tempo e espaço. Não há futuro, não há presente, não há passado. Só existe o agora. E o que é o agora? O eterno. E o eterno é o quê? Absoluto, perfeito e infinito. Só existe o eterno. O eterno é Deus. O eterno é o espiritual que está por detrás. Então a Seitione fala, só existe o agora. É no agora que a gente vive. É no agora que nós manifestamos. É no agora que nós somos. É agora que nós somos vida. É agora. É agora. Não é aquele agora do momento que antecede um segundo ou aquele posterior a um segundo. É o agora eterno, é o agora da vida que flui no meu interior, é o agora espiritual da única existência que tem, da única existência que é perene e que elimina aquilo que é fenomênico. Então a maneira que a gente tem de dar um golpe na miragem, de acordar as pessoas do sonho que elas estão vivendo, é afirmar categoricamente, o corpo carnal não existe, o homem fenomênico não existe, eles não são criações eternas, eles são apenas momentos vivenciados, mas não são a sua essência, não são a sua natureza, porque essa natureza é vida de Deus, é a sua imagem verdadeira. Então nós afirmamos, o homem é imagem verdadeira, o homem é filho de Deus. O que nós estamos falando? O homem é um ser espiritual, o homem é Deus, é vida, é absoluto, é perfeito, infinito. Compreendendo isso, você consegue entender porque Deus é tudo em tudo.
Uma vez uma pessoa me perguntou, preletor, minha mãe está doente e ele estava sofrendo muito porque os médicos falaram, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. E eu fui conversar e falaram comigo assim, agradeça porque Deus está em tudo. Eu não consigo ver como é que Deus permite que minha mãe adoeça, como é que Deus está permitindo que minha mãe sofra, como é que Deus vai permitir que a minha mãe morra. Essa era a visão. Porque quando falaram Deus é tudo, ele acreditou que Deus é tudo dentro do mundo carnal. E não é isso. Não é esse ponto que nós estamos falando, não é esse ponto que nós estamos afirmando. Nós estamos afirmando que Deus é tudo da existência espiritual. Qual foi a maneira que eu falei com essa pessoa? Primeiro que a sua mãe não é carne, a sua mãe é espírito. E não é o espírito que vai para o mundo espiritual, é mais, a sua mãe é a própria vida que flui no universo. Então a sua mãe está agora vivenciando talvez o final da manifestação dela no mundo fenomênico, porque ela precisa completar o seu aprendizado da lei mental, dos karmas que ela tem para passar. Mas a sua mãe não é esse corpo, sua mãe é vida, sua mãe é vida. Sua mãe nunca saiu dos seios de Deus, do seio da vida de Deus, e a sua mãe sempre vai estar eternamente acolhida nos braços do amado Pai. Então sua mãe é vida, a sua mãe não é carne, a sua mãe é vida. Então, como Deus é tudo de tudo, a sua mãe, dentro desse sonho, ela continua serenamente assentada no âmago da vida de Deus, de onde nunca saiu. E quando eu falei isso, ele foi se acalmando, ele foi entendendo, ele falou, é verdade, o corpo carnal, ele vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Faz parte do aprendizado da lei carnal, porque é a lei kármica, é a lei da existência, em que você vai migrando de mundos para que você acolha aprendizados, para que você possa entender cada vez mais a sua essência espiritual. Mas a sua mãe não é isso, a sua mãe é muito mais, a sua mãe é vida, a sua mãe é existência eterna, a sua mãe ela é perfeita porque ela é filha de Deus, como você é. E quando eu fui falando isso, o coração dele foi acalmando e ele foi entendendo, agora entendi quando falaram para mim que a minha mãe está com Deus. Deus nunca esteve na doença. Quem está na doença é a mente e a ilusão, não Deus. E a minha mãe também não está naquele corpo carnal. A minha mãe é vida eterna. E se minha mãe é vida eterna, minha mãe está com Deus. Deus é perfeito. Deus é tudo, em tudo. O coração dele se encheu de júbilo e ele pôde viver aqueles momentos finais com a mãe dele, agradecendo pela vida que ele teve, sem se apegar à matéria, sem se apegar ao fenômeno que muda, gente. O fenômeno muda. Os tempos, as estações do tempo já nos ensinam isso. Ora faz sol, ora chove, ora esfria, ora esquenta. Isso tudo para nos ensinar que é tudo passageiro. Num ciclo contínuo, tudo é passageiro, mas continua sendo passageiro. Agora, aquilo que existe está por detrás. A vida que habita em mim, a vida que habita em você, a vida que habita em todos nós, ela é eterna. E por ser eterna, ela está junto com Deus. E por ser a mesma vida de Deus, eu e Deus somos uma só existência. Sou filho de Deus, Deus é meu Pai e somos eternos. Essa é a verdade da imagem verdadeira que a Seiichi Onoe prega. Essa é a verdade que nós atingimos quando nós meditamos, aprofundamos e tomamos a consciência da grandiosidade daquilo que habita dentro de nós. O meu interior não é composto de órgãos. Isso é apenas o fenômeno. O meu interior ele é espírito, e espírito eterno, espírito imortal, espírito perfeito, porque é o Espírito de Deus. Eu e Deus somos uma só vida. Por meio da meditação Shinsokan, praticada constantemente, conseguimos tomar ainda mais consciência disso e sentir a gratidão por compreendermos que Deus está aqui agora. Deus é o todo em tudo. Eu sou vida de Deus. Eu sou filho de Deus. Vamos lá então meditar? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Aos presentes podem sentar-se. Você de casa também, vamos assumir a posição de oração. Lembrando que maiores dúvidas sobre a postura, tanto mental quanto física, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, onde nós temos explicações muito fáceis, explicações muito diretas daquilo que é necessário para que nós consigamos realizar essa prática de maneira
tão leve, de maneira tão prazerosa. E a prática, gente, ela é fundamental na mudança da vibração. Vamos lá então? Mãos justapostas em frente ao rosto, olhos fechados, semblante feliz, pensamentos elevados. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar e contemplar este mundo perfeito de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar, por favor. Então vamos lá, gente. Primeiro, nossa meditação Shinsokan não tem prática melhor que faça com que nós nos sintamos unidos a Deus, que faça com que nós tenhamos esse sentimento de união com a vida que permeia o universo, do que a prática da meditação. Olha só, durante a meditação inteira a gente fica, eu sou filho de Deus, a vida de Deus está aqui, então você vai sentindo essa existência espiritual que transcende a matéria dentro de você. Isso é fundamental. E segundo, vamos repetir as frases. Deus está aqui agora, por isso sou sempre abençoado. Muito obrigado. Deus está aqui agora, por isso sou sempre abençoado. Vamos repetir isso aqui, gente, umas 200 vezes por dia, para que a gente sempre se sinta envolto, abençoado, amado, protegido, para que a gente sempre possa sentir a vida de Deus em todos os aspectos. Meu muito obrigado, eu quero agradecer o carinho, a presença de cada um de vocês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Meu muito obrigado, desejo uma semana abençoadíssima e nunca se esqueçam, vocês estão aqui agora no âmago da vida de Deus. Muito obrigado.